Pronto. Então, galera, esse é o primeiro fenômeno que nós estudamos, ó, é o bate-volta, tá? Esse bate-volta, você tem um raio incidente e você tem um raio o quê? Refletido, tá? Quando você mantém o paralelismo antes em relação ao depois, isso aqui nós chamamos de reflexão do tipo regular, tá? Regular, beleza? Agora, se você percebe o seguinte, ó, você tem uma reflexão que ela, quando ela retorna, só que o retorno dela vem tudo bagunçado, totalmente desorganizado, isso aqui é chamado de reflexão do tipo difusa, tá? Difusa até associada a espalhamento, ou seja, você perde o paralelismo quando você tem a reflexão de natureza difusa, tá? Isso aqui acontece porque devido à asperidade de alguns materiais, ó, a asperidade. Essa asperidade vai fazer com que você acabe espalhando. A regular, quando você tem superfície lisa acaba facilitando o processo da reflexão do tipo regular, tá bom? Certo, galera? Então, esse foi o primeiro fenômeno que nós estudamos. O outro fenômeno que nós estudamos, só para colocar para cá a câmera, pronto, fica bem aqui. Então, ó, o segundo fenômeno que nós estudamos foi a reflexão do tipo, que foi a refração. Lembra lá do bate e vai e o bate e volta? Então, ou seja, o bate e vai, ó, é o nosso fenômeno da refração, galera, tá? Onde a luz, vamos dar aqueles como a luz, tá? Então, a luz, ela vai de um meio, começa a se propagar em outro meio, ó. Ao invés dela seguir essa linha reta, olha lá, em vez dela seguir essa linha reta, ela tem essa quebra. Mas essa quebra ela é proposital, né? Justamente porque os meios têm densidades totalmente diferentes. Onde você tiver meio mais denso, você vai ter esse fenômeno da curva acontecendo, tá? Aí lembra que eu falei para vocês sobre a questão do pescador, né? Quando ele vai ver o peixe aqui na frente, né? Aí o que acontece? Ah, ele vai pegar o arpão, vai jogar nesse posicionamento. Não. O que ele vai fazer? Ele vai jogar o quê? Mais para trás, onde está o posicionamento de quem? Do peixe, né? Deixa eu ver se está fazendo certo. Pega do peixe feio. Então é isso aí, galera. Então, quando ele vai pegar o arpão, só interromper aqui para vocês enxergarem, ó. Então, quando ele pega o arpão, o que vai acontecer? Ele vai pegar o arpão, ele não vai jogar o que ele vê no posicionamento, ele vai jogar mais internamente e joga lá o arpão, o caçador, o índio, como ele faz isso, né? Então é isso, galera. Voltando lá. Pronto. Então, esse é o fenômeno da refração. Lembra que o fenômeno da refração, você tem o raio continuando o raio incidente, tá? E você vai ter o raio o quê? Refratado. Diferente do que é raio refletido. Ou seja, ele começa no meio e termina no próprio meio. O raio refratado, ele vai passar por outro meio, tranquilo? A gente até comentou com vocês sobre o fenômeno, por exemplo, do pôr do sol, né? Ah, pessoal, estou vendo o sol se pondo. Ei, já se pôs há muito tempo pelo fenômeno da refração. Outro exemplo que nós explicamos para você também sobre a parte da piscina, né? Você vê a piscina, ó, pessoal, a piscina está muito rasa, né? Porque ela está mais acima, e a piscina está mais abaixo. Por isso que às vezes você acaba afundando, porque você pensa que esse fenômeno da refração o que você vê é aquilo, pronto, cara, vou pular, pronto, o cara vai vendo, acaba afogando. Na verdade, o objeto real está mais abaixo. O que você vê é a imagem do fenômeno que está acontecendo, o fenômeno ondulatório. Então, esse é o fenômeno da refração. O outro fenômeno que nós estudamos, só para ver se está seguindo a ordem aqui, galera, rapidinho aqui, tá? Só interromper. Vamos ver aqui. Próximo é a interferência, né? É isso aí, exatamente. É o fenômeno da nossa interferência, tá? Vamos ver aqui. Pronto, ó. O terceiro fenômeno é a nossa interferência. Fala para mim aí quais são os tipos de interferência que nós temos. São duas. Fala para mim no nosso chat aí quais são os fenômenos da nossa interferência. São duas. Quem são elas? Vamos lá. Fala aí para mim. Quero ver a participação de vocês aí no nosso chat. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o primeiro a participar. Certo, galera?
Fale para mim aí, quais são as interferências que nós temos? Quais são as naturezas que nós temos das duas? Eu acabei falando que são duas. Quem são elas? Já falei que são duas. Quais são? Isso. Já me deu a resposta aqui. Preciso de mais duas respostas, galera. E aí? Isso. Duas respostas. Preciso de uma terceira resposta. Já me deram aqui. Já me deram duas respostas aqui, tá? Vamos ver aqui. Quais são os tipos de interferência que nós temos? Vamos ver a terceira resposta. Isso, ó. Construtiva e destrutiva, tá? Galera, fala para mim, a do tipo construtiva, elas vão ter a mesma fase ou fase oposta? Vamos lá. As fases, lembra lá, ó? Uma está em cima, outra está embaixo, enfim, vamos lá. Vamos ver aqui o entendimento do lado de vocês. A interferência do tipo construtiva, vamos lá. Construtiva. Vamos lá, vamos ver aqui a participação de vocês. Vamos lá. Ela vai ter a mesma fase ou fase oposta? Vamos lá, já? Preciso de duas respostas. Certo. Isso. Já me deram uma resposta. Preciso de mais uma, galera. Isso, já me colocaram aqui já. Pessoal, eles vão ter a mesma fase, né? Ó, aí que você tem uma aqui, né? Aí vai chegar um momento, vamos colocar uma outra onda vindo daqui, ó. No sentido oposto, né? Sentido, não a inversão. Vai chegar um momento que eles vão se juntar, né? E vão ter uma amplitude total, ou seja, a somatória dessas amplitudes, elas são somadas, tá? Amplitude 1, amplitude 2. Mostramos para você lá nas aulas, está lá no canal, tá? Aí essas somatórias aqui, essas amplitudes, elas serão somadas, tá? Então essas amplitudes serão somadas e você vai ter a interferência de natureza construtiva. Agora, a interferência de natureza do tipo destrutiva, ó, natureza destrutiva, o que vai acontecer? As fases, elas serão o quê? Opostas, né? Ó, uma vem em cima e a outra vem o quê? Embaixo. Vai prevalecer aquela que tiver a maior amplitude, tá? Vai prevalecer aquela que tiver maior amplitude. Se a maior amplitude estiver em cima, ela vai estar em cima. Se a amplitude estiver embaixo, a maior vai ficar embaixo. Agora, imagine se elas tiverem a mesma amplitude, pessoal. Se caso tiver a mesma amplitude, vai ocorrer o que nós chamamos de aniquilação da onda, né? Então, aqui a aniquilação da onda se dá devido à diferença das amplitudes dessa onda. Então, ou seja, elas terão fases o quê? Oposta. Beleza? É isso. Resumidamente é isso. Aí você tem, eu até citei para vocês sobre a questão quando o piloto, o comandante, ele fala, ó, desliga o seu celular no momento de voo e tal. Por quê? Porque o seu sinal para a torre ela não capturar seu sinal. E até também para não atrapalhar a mensagem entre a torre e o comando do avião. Aí por isso que ele pede, ó, desliga o seu celular e tal, enfim, justamente porque para evitar que ocorra a interferência de natureza, a interferência entre a torre e o comando, tá? Torre de comando no caso. Certo? E interessante, né? Bacana. Esse é o terceiro fenômeno. O outro fenômeno que nós estudamos foi, não sei se vou colocar na ordem, mas é o efeito da ressonância, galera, ó. Efeito da ressonância, né? Quando você vai ter frequências, tá? Essas frequências de emissão, vou colocar aqui a frequência de emissão acaba igualando a frequência natural de um objeto, tá?
Nem vou colocar igual para não ficar meio estranho, né? Só colocar aqui, tá? A frequência de emissão foi igual à frequência do... Vamos ver aqui. Isso, mesma fase, exatamente. Com S, não com C, tá? Face é rosto, fase é fase mesmo, tá? Aquele momento. Vamos lá, galera. Então, ó, então essa frequência de emissão, quando você vai ter, por exemplo, vamos dar o exemplo da que eu falei para vocês lá daquela ponte lá de Tacoma, né? Você tem aqui os ventos, né? Aí lembra lá da ilustração, aí, aí começou a vibrar. Então tem a ver com a frequência de emissão e vibração. Como a frequência ela começou, essa ponte ela começou a oscilar. Então essa oscilação aqui ela começou a provocar vibrações. Essas vibrações, se por exemplo você tiver um corpo, um agente, esse agente emite uma frequência e essa frequência ela acaba igualando a frequência desse corpo aqui, ó, infelizmente a estrutura ela vai acabar se rompendo, tá? Então, demos exemplo para você lá das muralhas de Jericó, né? Muralha de Jericó, eles ficaram lá gritando, né? Ó, na mesma sincronia, ó. Deus falou, mas com sincronismo e harmonia e tal. Quando eles começaram a emitir perturbações, quando eu falo perturbações, está associado a vibrações numa estrutura bem matéria, em outras palavras falando. Então, essa estrutura ela começou a vibrar. Vibrando, vai chegar um momento que a estrutura não vai aguentar essa vibração, essa oscilação. O que acontece? Infelizmente, a oscilação ela entrou em colapso. Entrando em colapso, fenômeno da tua ressonância, tá? Efeito da ressonância, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Aí eu falei para você da ressonância magnética, no caso, aqui na estrutura aqui da ponte, aqui foi através das moléculas que vibraram. Lá no caso da ressonância magnética, são os elétrons que estarão vibrando, né? E essa vibração vai me dar a estrutura que eu quero, né? Cavidade, consigo ver a tomografia computadorizada, enfim. Efeito da ressonância, tá bom? O outro fenômeno que nós estudamos foi a difração, tá? A difração ela vai o quê? Contornar obstáculos, né? Vai o quê? Contornar obstáculos. Vai contornar, só apagar aqui, meio feio. Então, a partir do momento que a onda ela contorna o obstáculo, nós temos aí o efeito da nossa... vai contornar, né? O azulzinho. Ixi, vamos ver aqui, pronto. Vamos ver aqui que a canetinha não tá, ó. Vamos ver de novo, mas pronto. A partir do momento que ele vai contornar esses obstáculos, então tem o fenômeno da nossa difração. Deixa eu ver rapidinho aqui, só um momento. Então, galera, ó, geralmente o que você escuta de um barulho, de um outro compartimento, você tem isso aí, o fenômeno da difração, né? Imagine que nesse exato momento eu esteja escutando uma música, apesar que estou escutando, né? Uma música que vem aqui da região externa. Então, nessa região externa, eu acabo, na verdade, estou sofrendo influência de um som externo. Então, nesse som externo, estou falando de natureza mecânica, porque tem também na questão da fenômeno lá das ondas eletromagnéticas, mas não vem ao caso agora, deixa eu comentar. Como eu estou recebendo, então preciso fazer uma situação que eu preciso, ó, não quero escutar essa região externa, eu quero que ocorra a difração. Aí, nesse caso, eu vou ter que ter o isolamento acústico, né? Então, o isolamento acústico, ele vai evitar que venha o quê? Um som de fora. Então, esse som de fora, pela aplicação do isolamento acústico, para evitar o fenômeno da difração, tá bom? Tranquilo, galera? Deu para entender esse fenômeno da difração? Que eu acabo contornando obstáculo, né? E isso vai até no máximo de 20 metros, é o que essa onda ela consegue contornar. Se você tiver muralhas acima de 30, 40 metros, você, mesmo que a pessoa esteja a 1 metro à sua frente, mas se tiver um obstáculo muito grande, acima de 25, 30 metros,
Mesmo que você grite, a pessoa não vai te escutar. Não adianta, porque o som não vai chegar até ela, tá? Não tem como ele contornar grandes amplitudes, tá? Ou seja, grandes alturas nesse caso do obstáculo. Tranquilo? Outra coisa que a gente sempre fala naquele ditado, né? Ó, paredes têm ouvidos, né? Machos têm olhos, paredes têm ouvidos. Isso é um ditado muito antigo, né? Também retrata o fenômeno da difração, né? Basta você ter uma pequena abertura, ou seja, tem uma fenda, né? Uma brechinha, o som ele vai se propagar. Por isso que a gente precisa de sons já, a gente precisa de contorno, né? Dispositivos que possam contornar o obstáculo. Vamos ver aqui. Agora está escutando, legal. Beleza, então, nós estamos na difração agora. O sexto fenômeno que nós estudamos, que é a polarização. Lembra lá do óculos 3D? Polarização, né? Polarização. Fala para mim, galera, em outras palavras, que vocês entenderam de polarização na aula passada. Vamos ver aqui a participação de vocês no nosso chat. Vamos ver. Vamos ver a sua participação aí. Escreva aí para mim o que vocês entenderam de polarização, né? Sem olhar no livrão, tá? Sem olhar no cadernão de vocês. Vamos ver. O que vocês entenderam na aula de polarização. Vamos lá? Vamos ver aqui a participação de vocês. Vamos ver quem vai ser o primeiro aqui no nosso chat. Galera, temos 5 minutos, tá? Vamos ver a participação aqui de vocês aqui. Vamos ver. Quem vai ser o primeiro? Preciso de 2 respostas, galera. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso. Aí, quando você tem uma fonte, né, ela vai espalhar em todas as direções, aí você precisa de um dispositivo, né? Fala para mim como é o nome desse dispositivo que vai deixar aquela onda naquela direção que eu quero. Isso, a Juliana colocou aqui, aplicação no óculos 3D, seria a aplicação, né? Fala para mim quem... ela vai espalhar, né? Ela vai espalhar em todas as direções, exatamente. Tá. Fala para mim o dispositivo. Eu preciso de um polarizador, isso. Eu preciso de um polarizador, né? Então eu tenho nas lentes, né? Aí a gente mostrou para você, né, que evita de você ver aquele espalhamento, né? Até mostrando para você imagens, né? Isso está em uma das aulas da semana passada, dê uma olhada, tá? Em vídeo que a gente mostramos, né? Lentes polarizadas, né? Que vai te dar uma qualidade bacana, né? Aí nós temos também a questão das lentes que são polarizadores, né? Também, que vai deixar a luz naquela direção que eu quero, né? Ou seja, evita de eu ter problemas visuais, por exemplo. Só mostrar aqui para vocês aqui meu óculos, só interromper aqui, nós temos aí 2 minutos, 3 minutos, mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, o meu óculos, ele é uma lente transistor, né? Não é polarizador, tá? Essa lente aqui, ela tem aletos de prata. Professor, o que é isso? Ele tem aqui, isso em todos os óculos, aqueles óculos transistor, né? Só aumentar um pouquinho aqui, pronto. Então, esse óculos aqui, ó, ele tem uma lente, é uma lente um pouco especial. Por exemplo, eu tenho astigmatismo, né? Professor, como é que eu sei que eu tenho esse nome que o senhor acabou de citar? O astigmatismo é aquela sensibilidade que você tem à luz. Se você olhar para uma fonte, por exemplo, eu tenho aqui 2 fontes aqui, seria aqui uma luminária, que está aqui na minha direita, e eu tenho essa luz aqui. Se você olhar durante alguns segundos para a luz, no meu caso eu não consigo olhar muito tempo, você começa a ter uma sensibilidade, uma irritação na vista. Isso se dá pelo fenômeno que é um problema visual que nós temos, tá? Que é sensibilidade luminosa, é uma desfocalização. Aí se você olhar por muito tempo na luz, como é o caso aqui que eu estou olhando, você não aguenta muito tempo, né? Agora, se você olha para a luz, aí você vai, eu consigo olhar, porque você não tem astigmatismo, tá? Tem pessoas que têm astigmatismo míope e tem um astigmatismo que é hipermétrico. Isso é uma aula lá na frente que a gente fala sobre a questão da visão humana. Mas para você ver, essa lente aqui é uma lente que é aquela lente quando você vai
Você sai num sol, aí dá para perceber realmente que está um pouco escurinha aí, porque devido à luz. Agora sim, quando eu olho, eu consigo olhar normal para a lâmpada. Agora, quando eu olho, eu não consigo olhar por muito tempo, causa essa irritação. Então, para quem tem astigmatismo, sabe o que eu estou falando. Então, quando você sai no sol e você tem que ter uma lente, essa lente aqui ela não é uma lente polarizadora, é uma lente de proteção para iluminação, para luminosidade. Então, quando eu saio, a lente ela fica escura. Você já deve ter percebido isso, ou você deve ter uma lente, ou alguém da sua casa deve ter, enfim. Então, quando eu olho quando eu vou, quando é mais intenso o sol, a lente ela fica mais escura, porque ela cria uma película de proteção. É o mesmo fenômeno das chapas, da raio-x, enfim, aquelas chapas, elas são estimuladas. Você tem partículas ali que elas são estimuladas na presença de luz. Quando eu não tenho a luz, ela volta a ficar incolor, ou seja, ela fica normal. Então, nesse exato momento vocês estão vendo, parece que ela está meio escura, né? Ou seja, temos 1 minuto, galera. Então, como nesse caso a minha lente ela está meio escura, um pouquinho escura. Por quê? Porque ela está sendo o quê? Estimulada na presença de luz. Quando você está lá na rua, você vê ela fica totalmente escura. Por quê? Porque você é estimulado os aletos. Os aletos de prata. Quem são os aletos? Se você vê na tabela periódica, o professor deve ter estudado já, ou vai estudar a tabela periódica para vocês, é o bromo e iodo. Ou seja, eu tenho aqui prata, aqui nessa lente, né? Algumas moléculas de prata, e eu tenho bromo ou iodo, enfim, principalmente bromo. Então, na presença de luz, ela fica escura. Quando não tem muita luz intensa, ela fica normal, ela fica incolor, tá? Então, as lentes transition, o nome já está dizendo, transition, elas vão fazer essa transição. Que transição são essas, professor?